Infantil. A palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim.
Convidamos as crianças até 8 anos. Gostaríamos de pedir que apenas as crianças até 8 anos, os pais trabalhem para que os filhos, a partir dos 8, já possam adaptar ao culto aqui no templo. Os pais orientando, falando com eles, para que eles possam também acompanhar a pregação. Nós vamos pedir que o Wesley ore a Deus pelas crianças e pelos dirigentes do culto. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos, ó Deus, pela oportunidade e o privilégio que temos de estar aqui na Tua casa. Nós te agradecemos pela vida dessas crianças, ó Deus, te clamamos pela vida deles, que o Senhor possa, através dos dirigentes do culto, ó Deus, instruir eles desde pequeno na Tua palavra, para que quando forem grandes não venham a se desviar, ó Deus, dos Teus ensinos. Abençoa que o Teu Espírito Santo fale o coração de cada um deles, e também a nós aqui no culto, que o Senhor possa nos abençoar e nos iluminar com o Teu Espírito Santo. Nós choramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, durante o ministério dele aqui na terra, se apresentou como o médico das nossas almas. Ele afirmou que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. A questão é, será que existe alguma pessoa tão saudável que não precisa do médico Jesus? O fato é que todos nós necessitamos do médico Jesus, mas aquelas pessoas que se acham tão perfeitas, tão santas, que não necessitam de Jesus, o médico Jesus não tem nada a fazer por essas pessoas. A palavra de Deus mostra claramente que todo ser humano é pecador e, como tal, precisa da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Portanto, nós precisamos nos curvar diante do Senhor e buscar na pessoa do Filho de Deus o socorro para as nossas vidas. E este texto bíblico que nós lemos há pouco nos revela este poder, esta bondade, esta graça de Jesus para tratar a vida de cada um de nós. O Senhor Jesus, já no início do seu ministério, depois de chamar alguns dos discípulos, foi em uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. Lá ele ensinou com autoridade sem igual. Apareceu lá um homem possesso de espírito maligno. O Senhor Jesus libertou aquele homem e ele pôde retornar para a sua casa livre daquele mal. E esse texto que nós lemos nos relata novamente Jesus na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia. Só que aqui, o Senhor Jesus não estava em uma sinagoga, ele estava em uma casa. Entrou em uma casa, passou a ensinar as pessoas que ali estavam, quando trouxeram à presença de Jesus um homem paralítico. O Senhor Jesus curou aquele homem, e no ato desta cura, o Senhor Jesus se revela como aquele que tem um tratamento especial, capaz de restaurar as nossas vidas. Jesus, somente Jesus, oferece um tratamento capaz de suprir as necessidades de cada um de nós. Consideremos, irmãos, primeiro, que o Senhor Jesus, em seu poder e graça para tratar as nossas vidas, Ele age
não de maneira superficial e externa na nossa vida. O Senhor Jesus age lá no fundo, lá no coração, e oferece um tratamento profundo para cada um de nós. Quando o Senhor Jesus ensina naquela casa em Cafarnaum, o evangelista Marcos relata que a casa estava cheia, as pessoas apertavam Jesus ali. Um elevado número de pessoas encheram a casa e ali estavam diante de Jesus. Possivelmente, o desdobramento do texto vai nos revelar isto, que algumas das pessoas que ali estavam, não estavam com o objetivo correto. Possivelmente algumas pessoas preocupadas com seus problemas de saúde, preocupadas, quem sabe, com as finanças, preocupadas, quem sabe, com algum problema na família, preocupações legítimas, porém que não apontam para o problema principal do ser humano, que deve nos mover a buscar o Senhor Jesus. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, nós vemos o próprio Senhor Jesus contestando a ação de algumas pessoas que o seguiam apenas por causa do pão, ou por causa dos sinais que ele operava. Observamos aqui um desacordo para definir quais são as principais e reais necessidades do ser humano. E este desacordo ficou mais claro enquanto Jesus pregava a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. Eis que chegam com um homem paralítico, não entraram pelas portas, por razões óbvias a casa estava cheia e não tinha como chegar até o ponto onde estava o Senhor Jesus. Agora imagina os irmãos em um momento de culto, a igreja lotada, os diáconos descendo com alguém em uma maca pelo telhado. Enquanto Jesus enfatizava o ensino e a pregação, as pessoas chegam com aquele paralítico, como se dissesse: o que importa é curar este homem. Param a pregação de Jesus, e o foco agora já não era mais a pregação de Jesus, era a cura daquele homem. Estava havendo um desacordo sobre quais são as reais necessidades das pessoas. Enquanto Jesus pregava a palavra de Deus e queria alcançar os corações daquelas pessoas, muitos estavam preocupados com o problema físico daquele homem, que de fato era um problema, mas Jesus estava tratando de um problema que deve ser a fonte maior de preocupação. Esse desacordo fica mais nítido e mais claro quando o Senhor Jesus disse para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Logo um escriba que estava ali, sem falar, em seu pensamento, arrazoava em seu coração: como pode ele perdoar pecados? Isto é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. As pessoas queriam ver tão somente Jesus curar aquele paralítico. Agora Jesus fala em perdão de pecados, fala em relacionamento com Deus, fala em questões espirituais, fala em questões interiores. Meus queridos, certamente aquele paralítico sonhava em andar. Certamente aquele paralítico sonhava em poder caminhar e retornar para a sua casa. Sonhava em poder caminhar e ir para o trabalho. Certamente aquele paralítico sonhava
em se ver livre das chacotas, dos preconceitos. Mas a primeira fala de Jesus com aquele paralítico é a respeito dos pecados. Certamente todos nós temos os nossos sonhos. Certamente sonhos legítimos. É o sonho em constituir a família. É o sonho em resolver aquele problema que lhe afeta. É o sonho de uma estabilidade profissional, financeira. É o sonho de se ver livre de uma enfermidade que incomoda e que afeta a vida. Todos sonhos legítimos. Mas, meus queridos, se nós entendermos que a realização dos nossos sonhos, que a realização dos nossos diversos sonhos e que a solução dos diversos problemas que nos afetam, se nós pensarmos que isso nos mudará de patamar e nos colocará em uma posição de realização, de alegria, na verdade nós estamos fazendo dos nossos desejos os deuses a conduzirem as nossas vidas. Uma repórter chamada Cynthia Helms, uma repórter americana, durante um bom período observou alguns artistas que sonhavam com a fama, que sonhavam em ficarem ricos, entendendo que a realização destes sonhos os colocaria em um patamar de felicidade, de segurança e de realização. E ela relata que viu muitos artistas realizando os seus sonhos, mas quando alcançaram a realização que tanto sonhavam, se tornaram pessoas egoístas, pessoas orgulhosas e não poucos acabando com a vida com overdose. Porque entenderam que a realização dos sonhos lhes colocaria em um patamar de segurança e de felicidade. Mas se enganaram. Se enganaram. E essa repórter diz o seguinte: acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que mais acalentamos. É verdade que ela usou expressões fortes, mas que, no fundo, vão revelar que nós precisamos muito mais do que a realização de alguns sonhos pessoais e particulares na nossa vida. Meus queridos, toda a pregação do Evangelho do Senhor Jesus tem por fim nos levar a experimentar a cura dos nossos corações, a restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E o relacionamento restabelecido com Deus estabelece a verdadeira cura na nossa vida e pode nos elevar a um patamar de realização. E somente isto, somente o Evangelho de Jesus. E o salmista entendeu isso quando diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o próprio Senhor Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as reais necessidades da sua vida? Eu sei que você poderia responder a esta pergunta com muitas afirmações. Mas eu sei também que na resposta desta pergunta, você pode ser conduzido a um patamar de ilusão e de engano.
Há um cântico que a moçada gosta de cantar, que diz: eu quero é Deus, porque nós precisamos mesmo é do Senhor. Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, é porque o Senhor Jesus sabia perfeitamente que aquele paralítico precisava muito mais do que da cura física. Ele precisava de Deus, ele precisava da comunhão com o Senhor, ele precisava da salvação. O Senhor Jesus o tratou com profundidade, indo lá no seu coração, no problema mais sério da sua vida. Mas, irmãos, esse texto da palavra de Deus vem nos mostrar também que o Senhor Jesus possui a autoridade única para nos tratar. Jesus possui a autoridade única para nos tratar. Ele não apenas trata com profundidade, indo no ponto, mas ele tem a autoridade única. Os escribas observaram a fala de Jesus: perdoados estão os teus pecados, e criticavam, arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? O Senhor Jesus, percebendo o que se passava no coração deles, assim como percebe o que se passa no nosso coração, diz: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aquele escriba estava certo e estava errado. Estava certo: só Deus tem autoridade e poder para perdoar pecados. Estava errado, porque ele ignorava a divindade de Jesus e a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Jesus pode perdoar pecados em função da sua divindade. Jesus pode perdoar pecados em função da sua obra na cruz. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Meus queridos, o perdão de pecados é mais difícil do que a cura, porque em função do perdão de nossos pecados é que Jesus foi à cruz. O preço que Jesus pagou pelo perdão de nossos pecados foi a sua morte, foi o seu sangue derramado na cruz em nosso favor. Uma palavrinha para você refletir: o cumprimento de seus sonhos e de seus desejos não tem o poder para perdoar os seus pecados. Agradar as pessoas que estão à sua volta é um caminho escorregadio, porque as pessoas não têm o poder para perdoar os seus pecados. O profissional da saúde pode fazer muito pelo seu bem físico, mas não tem poder para perdoar os seus pecados. A autoridade para perdoar os seus pecados somente o Filho de Deus, porque ele foi ungido para curar os quebrantados de coração. E somente com os nossos pecados perdoados, a nossa comunhão com Deus é restabelecida, e o Senhor olha para nós com o olhar de misericórdia, de bondade, e a bênção de Deus se estabelece sobre nós. E aquele a quem Deus abençoa, não se estabelece o poder de maldição sobre ele. Por isso,
é preciso dizermos: chega de bater na porta errada. A autoridade para estabelecer uma verdadeira cura na minha vida procede somente do Filho de Deus, procede somente de Jesus. Eu não quero e não posso bater em porta errada. A cura que Jesus estabelece na nossa vida é profunda. Ele mexe lá no interior, lá no fundo da alma. Jesus tem autoridade porque foi ungido para tal, é Filho de Deus, e na cruz Ele pagou o preço. E queremos finalizar essa palavra dizendo: Jesus realiza uma cura completa e definitiva. Tão completa e tão definitiva, que aquele malfeitor que foi morto na cruz ao lado de Jesus, homem que legalmente foi punido, era digno de morte e assim sofreu a pena de morte ao lado de Jesus na cruz. Aquele homem foi exterminado do convívio humano. Aquele homem fechou os olhos aqui na terra, mas abriu os olhos na glória, contemplando a glória de Deus e os santos anjos. Foi acolhido na presença do Senhor, porque experimentou essa cura. O Senhor Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus ordenou àquele homem levantar, tomar o leito. Ele que foi trazido à presença de Jesus carregado por 4 homens, agora ele próprio se levanta, coloca o leito nos seus ombros, caminha e vai para a sua casa. Mas antes de Jesus curar a sua doença, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Meus queridos, a cura que Jesus faz é completa. Hoje Ele trabalha o perdão de nossos pecados. Hoje Ele trabalha o nosso coração. Quando nós falamos pecados, as pessoas às vezes nem todas entendem e acham que pecado é matar apenas, roubar, e esquecem que uma vida mundana sem relacionamento com Deus é a essência do pecado. Pessoas que vivem nesta vida como se não precisassem do Senhor. É trabalhar, é se alimentar, é se vestir, é ter os seus passeios, é ter a sua vida boa, e dão as costas para o Senhor. Isso é viver mergulhado no pecado, é querer viver sem Deus e é alimentar o seu próprio egoísmo. O Senhor Jesus revela aqui que a necessidade maior é da restauração dessa comunhão, deste relacionamento com Deus, e que o Senhor começa a trabalhar esta restauração em nossos corações, em nossas vidas, e completará esta obra na glória, quando em corpo estaremos com o Senhor, em corpo perfeito, santo e para todo sempre. C.S. Lewis, em um dos seus enredos, falou a respeito do peregrino, a viagem do peregrino da alvorada. Ele falou a respeito de um menino rebelde, de um menino mau. Esse menino odiava as pessoas e esse menino odiava a si. Ódio era a palavra que definia este menino. Um dia este menino se viu em um navio que navegava em alto mar, e este navio o levou até um local, até uma ilha. Ele desce nessa ilha e começa a andar por esta ilha e descobre ali uma caverna. Ele entra nessa caverna e acha nessa caverna
todo tipo de pedras preciosas, diamantes, rubis e muitas outras pedras preciosas. Ele ajunta rapidamente todo aquele tesouro encontrado e ali está refletindo e sonhando: agora eu posso dar o troco em todas as pessoas que me fizeram mal, em todas as pessoas as quais eu odeio. Mas mal ele sabia que todo aquele tesouro tinha dono, e aquele tesouro pertencia a um dragão. Ele adormece sobre aquele tesouro, e naquela noite ele teve sonhos horríveis com um dragão, e quando ele acorda de manhã, ele percebe que havia se tornado um horrível dragão. Ali, desesperado naquela ilha, ele não pode retornar para o navio, porque se retornar para a civilização como o dragão, como ele vai viver? Até que um dia, em desespero, se aproxima um leão, Aslan, que nas narrativas de C.S. Lewis é uma referência a Jesus. E o leão lhe mostra uma piscina de águas claras e transparentes e diz: somente no dia que você se despir e se lavar nestas águas límpidas, você se verá livre deste corpo de dragão. Ele desesperadamente começa a se morder, tentando tirar de qualquer forma aquela pele horrível de dragão. Com muita dificuldade ele se vê livre de uma camada de pele, mas ele olha e por baixo tinha uma outra camada ainda mais dura. Está ali tentando se livrar daquela pele de dragão, quando Aslan diz: é preciso ir mais profundo. E Aslan coloca suas garras sobre a pele e começa a rasgar, e os rasgos parecem atingir tão profundo, atingir o seu próprio coração. Aslan arranca toda aquela pele e ele se lança nas águas limpas. Volta a ser menino, mas agora compreendendo que se viu livre do mal, que se viu renovado, que se viu em uma nova vida. Meus queridos, somente despidos do velho homem pelo poder de Jesus Cristo, indo profundamente aos nossos corações e nos fazendo de novo, de fato teremos a nova vida na presença do Senhor, em uma obra completa que só Deus pode realizar no coração humano, tão mau, tão ímpio, tão mundano e tão pecador. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Senhor Jesus não tem nada a fazer por nós, se nós nos achamos tão sãos diante dele, porque ele faz pelos doentes. Se nós nos achamos tão sãos, é porque nós estamos entregues ao poder da mentira e da ilusão, porque a palavra de Deus declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus trabalha no mais profundo da nossa vida, muito mais do que a realização de alguns sonhos, muito mais do que alguns aspectos materiais ou físicos na nossa vida. Nós precisamos de comunhão com o Senhor e do poder de Cristo a reinar no nosso coração, a dirigir a nossa vida. Quem tem autoridade para fazer isso é somente o Senhor. Nenhuma pessoa, nenhum profissional, nenhum recurso deste mundo pode transformar o coração do ser humano. Isso somente o poder de Jesus Cristo. E a transformação dele é plena, é completa, é eterna, é gloriosa. Começa aqui no mundo
e se completa na eternidade, na glória. Como você se apresenta diante do Senhor Jesus nesta noite? Como um doente que precisa do tratamento eficaz e único do Mestre? Ou como um são que ignora suas enfermidades e permanece no mundo, navegando no mundo da ilusão? Convido os queridos a juntos cantarmos o hino de número dos 334. Hino 334. Vamos fazer deste hino o testemunho nosso nesta noite. Hino 334. Nós convidamos os que puderem a se colocarem em pé ao som dos instrumentos. Nós oraremos ao Senhor, encerrando este momento de culto, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Nós vamos cantar novamente a penúltima estrofe e o coro. A penúltima estrofe e o coro. E nós queremos dar a oportunidade. O Senhor falou ao seu coração. Precisa deste médico único que é Jesus, que restaura a nossa comunhão com o Pai.
que tira o fardo dos nossos ombros, que traz perdão e traz vida, que estabelece cura definitiva em nós, que transforma dragão em gente. Eu quero te convidar para esta oração final, apresentando a sua vida ao Senhor Jesus e pedindo que Ele assim trabalhe no seu coração, fazendo de você uma nova pessoa, uma pessoa de fé, restaurada, curada e abençoada pelo poder do Mestre, do Salvador e Senhor. Então, enquanto nós cantamos esta penúltima estrofe e o coro, você pode dar um passo à frente e depois do cântico oraremos com você. Me alegro em sua luz. Oremos ao Senhor. Você quer apresentar a sua vida a Cristo em uma decisão de fé e de entrega a Ele? Em nome de Jesus, você pode vir à frente, aqui ao meu lado, para esta oração. Mais alguém? Ó Pai bendito, a Ti damos louvores, porque em Tua providência e amor eterno, o Senhor se revelou a nós por meio de Jesus, o médico que de fato nos cura, nos perdoa, restaura a nossa comunhão com o Senhor e dá-nos a bênção eterna. Pai, apresento ao Senhor as nossas vidas, e em especial a vida dos Teus servos que se colocam humildemente diante de Ti. Ó Pai, aquela obra que tens a fazer nestes corações, que o Senhor opere com Tua graça e Teu poder regenerador, salvador, santificador nestas vidas, e que o amanhã seja um novo dia na vida destes Teus servos, supridos, abençoados, dirigidos e plenamente restaurados em Teu poder. Leva, ó Deus, a Tua igreja na Tua graça, que tenha uma semana de comunhão andando diante do Senhor, testificando a respeito das Tuas obras. Abençoe-nos nos nossos diversos afazeres nesta semana, guia-nos pelo Espírito Santo e torna-nos, Pai, mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça bendita do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Vos abençoe hoje, para todos sempre. Amém. Amém.